Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro e está começando o Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Câmara recebe imprensa e autoridades no lançamento do programa Agenda Positiva Desenvolve São José. Vereadores da SEIS, da Mulher e da Fundas apresentam o relatório final das comissões especiais de inquérito. E confira também os projetos aprovados durante a 68ª sessão ordinária. Seja muito bem-vindo! O Diário Legislativo está no ar. E nós abrimos o Diário Legislativo de hoje apresentando um resumo dos principais projetos que constavam na pauta de votação da 68ª sessão ordinária e que também contou com a presença de um ex-vereador que esteve no plenário acompanhando os trabalhos dos parlamentares. Confira! 9 projetos de lei foram aprovados por unanimidade durante a 68ª sessão ordinária. Um dos projetos, de autoria do Executivo, doa uma área de domínio público para a obra assistencial e social Coração de Maria. O padre Paulo Renato acompanhou do plenário a votação do projeto. Essas duas áreas elas são de fundamental importância para a vida da entidade. Uma delas é uma horta, e dentro dessa horta é feito um trabalho onde se explica para as crianças o uso também uma aula prática com relação aos alimentos, e os alimentos ali produzidos servem para a merenda e para a alimentação dessas crianças. E a outra área é um estacionamento onde se realiza atividades, mas também um estacionamento onde acaba sendo usado os finais de semana para a comunidade, que mantém e sustenta a obra com o seu auxílio e com o seu dízimo. Ainda durante a votação, o projeto de lei de autoria da vereadora Dulce Rita, que obriga o Executivo a divulgar o valor gasto em cada propaganda oficial, foi rejeitado por 11 votos a 9. Foi nessa tentativa que eu estou fazendo esse projeto, que cada gasto que tiver em propaganda seja divulgado junto com a propaganda, se é um outdoor, seja o que for. Mas, infelizmente, não passou. Esse projeto é impossível de ser votado. Ele tem vício de origem, ele tem diversas outras irregularidades, inclusive apontadas pela assessoria jurídica dessa casa. Esse projeto não tem condições constitucionais de serem aprovadas. Acompanhado dos netos, o ex-presidente da Câmara, Jairo Pintos, visitou o plenário Mário Shows e foi saudado pelos vereadores. Um dos oradores do expediente, o vereador Valdir Alvarenga, usou a tribuna para relatar visita ao canteiro de obras do loteamento Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste. Hoje eu quero até para o Manfredini mostrar a alegria daquele povo, a nossa alegria, inclusive, de poder ter dado nossa contribuição com aquelas casas populares, onde eles vão pagar de R$20 a R$80 a mensalidade num período de apenas 10 anos. O outro orador da noite, vereador Shakespeare Carvalho, apontou falta de gestão da Prefeitura em relação a verbas destinadas à cidade que foram devolvidas ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde aqui nos mostra o relato, de acordo com o Diário Oficial, saído no dia 6 de outubro, dizendo o seguinte: por incompetência desse governo, tiveram que devolver mais de 6 milhões para o Ministério da Saúde do governo do PT. Acompanhe a 68ª sessão na íntegra no nosso canal no YouTube. A Comissão Especial de Inquérito da Fundas, que teve o objetivo de investigar uma dívida de R$60 milhões contraída pela instituição junto ao INSS, encerrou os trabalhos. Veja agora o que consta no relatório final que foi apresentado pelos vereadores. O relatório final da SEI da Fundas, produzido pelo vereador Carlinhos Chaca, o relator da comissão, foi aprovado por 2 votos favoráveis e 1 contrário. O documento apontou como uma das principais irregularidades a contratação sem licitação do advogado que conduziu o processo de suspensão do pagamento da cota patronal, motivo que teria ocasionado a dívida da Fundas. Outro apontamento citou o fato de que os ex-presidentes da instituição teriam ignorado a recomendação do Tribunal de Contas para depositar em juízo os valores referentes à cota patronal até que se decidisse se a instituição deveria pagá-los ou não. O relatório foi muito detalhado, muito preciso, muito bem feito, no sentido de deixar claro, primeiro, todos
todas as incoerências da forma da contratação, da forma como foi juntados os documentos, quer dizer, um documento publicado em 2003 foi colocado antes do pedido de ser publicado no Diário Oficial do Estado. Eu, como presidente da SEI, analisei toda a documentação, então estou realmente por dentro do que aconteceu, de toda a documentação, da forma como foi inserido o documento, da forma como foi pago, as irregularidades cometidas, por isso que eu concordei com o relatório. Os vereadores Luiz Mota e Carlinhos Chaca votaram favoráveis ao relatório. Chaca considerou os trabalhos da comissão satisfatórios e comentou os destaques do documento. Foi um relatório, um pouco mais de 30 páginas, deu o trabalho, como dá, toda a investigação, você tem que ir a fundo, procurar entender melhor a legislação para ajudar que nossa cidade não cometa mais esses erros primários, e que quem saiu prejudicado com isso nessa aventura jurídica foi São José dos Campos. Alguém é culpado nessa história, então alguém tem que pagar por esse prejuízo para a administração, para São José dos Campos, porque 60 milhões foram jogados no ralo. O vereador Juvenil Silvério, que votou contra o relatório final, apresentou um documento com considerações. Ele acusa a comissão de priorizar rivalidades políticas, ao invés dos interesses da população joseense. Para ele, o resultado final não foi satisfatório. Teve um viés muito político, muito querendo demonstrar aí alguma rixa partidária, bobeira isso. Eu fiz, inclusive, depois entreguei à presidente um documento onde eu relato ali informações do Tribunal de Contas que nada apontou nessa situação. Então, para mim, essa SEI não teve nenhuma contribuição de fato com a vida da sociedade joseense. O relator da SEI recomendou que o relatório seja entregue à presidência da Câmara para encaminhamento ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal e Fundas, para então que sejam tomadas as devidas providências. Educação, saúde e violência doméstica foram alguns dos temas discutidos pela SEI da Mulher, que propôs investigar possíveis omissões nas políticas públicas voltadas para as mulheres joseenses. A comissão também apresentou o relatório final. Veja na reportagem. Na 11ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, que apura possíveis omissões nas políticas públicas voltadas para as mulheres, a vereadora Renata Paiva apresentou o relatório final dos encontros. No documento, os vereadores apontaram algumas recomendações aos poderes federal, estadual e municipal. Creio que com todos os encaminhamentos nós poderemos aí construir políticas públicas eficazes, que possam realmente melhorar a qualidade de vida das mulheres, que possa também eliminar as barreiras, que infelizmente procuram se manter, nas desigualdades do gênero, aqui na nossa cidade a gente ainda enfrenta isso. Tema como trabalho, cidadania, saúde, assistência social e o enfrentamento da violência contra a mulher foram abordados durante as reuniões da SEI. Os encontros contaram ainda com depoimentos de diversos segmentos da sociedade. Além da presidente Amélia Naomi, a SEI da Mulher foi composta pelos parlamentares Luiz Mota, Renata Paiva e Valdir Alvarenga. Nós temos que arregaçar as mangas, nós temos que unir as forças, Nós precisamos quebrar essa barreira de que o homem, para se sentir que acha que ele tem que controlar a mulher, ele tem que controlar a mulher na base do chicote, na base da violência, enfim. Então, eu acho que o parlamento fazendo esse papel, a gente acaba gerando exemplos para a sociedade diante das propostas que surgiram aí ao longo das 11 reuniões das 6. Então, realmente foi um trabalho bastante profundo. Eu acho que, a princípio, a gente achava que era uma SEI que não sabíamos que resultado prático poderia dar, mas ele trouxe aí uma grande discussão. Eu acho que mostrou aí uma série de recomendações para os poderes. Eu acho que agora é cobrar dos governos municipais, estadual e federal uma política verdadeiramente de respeito à mulher. A vereadora Amélia Naomi, presidente da SEI, destaca uma conquista dos trabalhos da comissão. Para a parlamentar, mesmo com o fim das reuniões, outras melhorias ainda serão pleiteadas.
Nós discutimos a realidade das mulheres trabalhadoras domésticas, que apesar da lei ser aprovada, ainda tem muitas trabalhadoras que não têm o registro, então a gente gostaria e vamos lutar para que elas tenham registro, que tenha formalização da lei. Do ponto de vista das mulheres vítimas de violência, esperamos que a gente consiga aprovar um projeto para que a gente tenha os números reais de mulheres vítimas de violências que entra pela saúde, entra pelo trabalho ou entra pela UBS ou por uma outra frente. Você pode acompanhar na íntegra todas as reuniões das comissões especiais de inquérito da SEI da Mulher em nossa página do YouTube. E hoje a Câmara realizou o lançamento oficial do programa Agenda Positiva Desenvolve São José. A reunião contou com a presença de representantes de mais de 200 entidades e empresas para discutir os caminhos para o desenvolvimento da nossa cidade. A reportagem completa sobre este encontro você acompanha durante a nossa programação. E no próximo bloco, vamos falar de esportes. O jogador de vôlei Lorena comenta sobre os projetos da equipe na Superliga Masculina. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Agora você confere uma entrevista com o jogador de vôlei Lorena. O atleta conversou com o repórter Daniel Melo sobre os projetos e as expectativas da equipe na Superliga de Vôlei. Boa tarde, Daniel. Olá, muito boa tarde. O Diário Legislativo recebe hoje o jogador de vôlei Lorena, da equipe de São José dos Campos. Boa tarde, Lorena. Prazer recebê-lo aqui no Diário Legislativo. O prazer é todo meu. Boa tarde a todos. É sempre um prazer ser convidado e poder contar um pouco da nossa história, do nosso esporte, estar aqui pessoalmente falando com vocês é um prazer enorme. Lorena, no último dia 11, a Câmara Municipal acabou promovendo uma homenagem aos atletas. Como é importante o reconhecimento do Legislativo ao trabalho que vocês fazem? A importância é muito grande. Eu acho que, como eu acabei de citar, eu acho que é super importante que vocês estão vendo que nós, esportistas, atletas, estamos trabalhando, honrando a camisa de São José, honrando a cidade. Nós todos temos o maior orgulho de fazer parte, de vestir essa camisa. Eu falando por mim, falando pelos meus companheiros e falando por todos os esportistas que estão aqui hoje, que são bastante. Então, essa homenagem é uma homenagem gratificante. Eu me sinto muito lisonjeado, estou sendo homenageado também. Então, só tenho que agradecer a todos vocês. São José tem vivido uma nova fase no voleibol em âmbito nacional. Chegada de jogadores como você, Dante e o grupo que veio ajudar o São José na Superliga acabou dando um novo ânimo. Como que você viu a sua chegada aqui e o desenvolvimento do projeto? A minha chegada aqui foi muito legal. Como eu sempre falei, eu sou da região, sou de Lorena, todos sabem disso. E eu sempre sonhei jogar nessa cidade que é São José dos Campos, que eu tenho maior orgulho de falar dessa cidade, porque é a cidade mais estruturada do Vale do Paraíba. É uma cidade maravilhosa, linda, uma cidade que tem tudo e eu, na minha cabeça, não passava pela minha cabeça por que São José nunca teve um time de voleibol que fosse um time forte, que pudesse chegar entre os 4, porque a cidade merece isso, porque o nível da cidade merece esporte de alto rendimento que possa levar o nome da cidade onde ela merece. Então, com esse projeto, com a minha vinda, junto com o pessoal, a diretoria do voleibol, nós conseguimos montar um time bacana, um time que hoje é visto completamente diferente, é um time que vai brigar, brigou no Paulista, quase fomos para a final, faltou pouquinho para vencer o SESI, que é um grande time, um grande investimento, já joguei lá, sempre estão chegando nas finais. E agora começa a Superliga, que é o campeonato mais importante, é o que vale, é o campeonato brasileiro. E o time já começou bem, vencendo o Minas lá em BH, que o Minas sempre está entre os 4 melhores. Então já começamos com o pé direito, mas a competição é super difícil, é dura, é muito equilibrada, não tem nenhum time bobo. E o nosso time vai brigar para que possamos entrar no playoff, que é o nosso primeiro objetivo, e brigar no primeiro turno, que possamos classificar bem para poder jogar a Copa do Brasil. Agora, a proposta que o trouxe para cá incluía também a questão das categorias de base. Como que você vê o trabalho das categorias de base do atleta cidadão aqui na cidade? Essa motivação a mais de ter um jogador do seu gabarito motivando esse pessoal? Para eles é muito importante, porque eu
estive no lugar deles. Então eu lembro quando eu passei na peneira do Banespa, eu vi o Marcelo Negrão, vi o Maurício e eu sonhava, falava, pô, um dia eu quero ser igual a eles. Então hoje eles tendo esse exemplo bom, tanto me vendo treinar, jogar e às vezes tendo oportunidade até de treinar com a gente, porque esse é o mais gostoso, é de você poder dar conselho dentro da quadra. Falar, não faz por aí não, faz isso aqui que vai te ajudar. Não fica com medo, pode ir que você faz parte errar. Então esses conselhos, esses detalhes, eles se sentem super felizes e sentem com mais vontade de treinar, de um dia ser melhor ou igual. Então isso, a categoria de base é tudo, porque eu acho que ali o futuro está ali, o investimento é um investimento bacana. E São José está de parabéns, como eu falei. O São José faz um trabalho de base muito importante em todas as categorias. E isso não pode acabar, porque está acabando isso no Brasil, e isso é preocupante. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E aqui é muito bem feito o trabalho. Lorena, obrigado por ter participado aqui conosco do Diário Legislativo e boa sorte aí na Liga Nacional. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Quando precisar, estou à disposição. Obrigadão. Obrigadão, muito bem, Gisele, e voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Daniel. E no próximo bloco você confere as atrações da agenda cultural. E no Giro Esportivo tem resultado das equipes feminina do futebol e do masculino do vôlei. A gente já volta. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. E se você está à procura de emprego em São José dos Campos, fique atento à nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para analista de marketing, atendente balconista, auxiliar de enfermagem, açougueiro, chefe de serviço de limpeza, farmacêutico, garçom, mensageiro externo, padeiro e publicitário. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, carteira de trabalho, CPF e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E amanhã, dia 17 de novembro, terça-feira, às 3 horas da tarde, o Sebrae de São José dos Campos oferece palestra gratuita com o tema O Primeiro Passo para Começar o Seu Negócio. O Sebrae fica na rua Humaitá, número 227-227, no centro. Mais informações pelo número 3519-4810. A semana começou agora, mas já tem algumas atrações na agenda cultural. Confira! Hoje à noite tem o projeto Batalá no Centro da Juventude. A banda 16 Toneladas é a convidada da noite, trazendo o som de Jorge Ben, Seu Jorge, Tim Maia e muitos outros. A apresentação começa às 8 da noite, a entrada é livre. No Cine Santana tem sessão de cinema. O filme A Hora Vagabunda fala sobre a vida de um jovem cineasta em conflito com a própria arte. Já o filme Virando o Bicho mostra o processo de ingresso nas universidades de jovens de várias classes sociais. As duas sessões acontecem às 7 da noite. A classificação é 14 anos. Amanhã cedo tem o lançamento do material informativo produzido pelos alunos das oficinas de Histórias em Quadrinhos e Modelagem em Argila da Casa de Cultura Eugênia da Silva. O encontro acontece às 10 da manhã, no bairro Novo Horizonte. A entrada é franca. Participe da nossa programação enviando a sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasjc@gmail.com. Vamos saber agora qual é a previsão do tempo para a tarde desta segunda-feira e também para a terça. O fim de tarde desta segunda-feira deve ser de céu nublado. As chances de chuva são pequenas, não passam de 30%. A máxima chega aos 26 graus, a mínima 18. Já na terça, o céu nublado se mantém e o sol pode aparecer em curtos períodos do dia. Ainda assim, as chances de chuva não passam dos 20%. Máxima de 29 graus, mínima 17. O
O Giro Esportivo, você já sabe, te coloca por dentro de tudo que rola no esporte joseense. E nesse fim de semana teve jogo do vôlei masculino e também das meninas do futebol de São José. E parece que a onda de derrota das equipes joseense deu finalmente uma trégua. Quem traz mais detalhes pra gente é o repórter Lucas Guerra. Ô Lucas, na sexta você falou que queria apresentar notícias boas aqui pra gente, né? Então, as notícias boas enfim chegaram? Boa tarde! E até que enfim, Gisele, tem notícia boa. O São José Vôlei conseguiu a segunda vitória na Superliga, jogando contra o Bento Gonçalves em casa por 3-1. O jogo foi no sábado e a torcida joseense vibrou com a equipe. O próximo jogo do São José está marcado para o dia 21, que vai ser no sábado, e lá em Minas Gerais, contra o Montes Claros, às 6 horas da tarde, é torcer aí para mais uma vitória da equipe. Já no futebol feminino, não teve nem vitória nem derrota. As meninas do São José empataram com o Tiradentes por 1-1 lá no Piauí. O jogo do domingo em Teresina valeu para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro. O segundo e decisivo duelo está marcado para esta quarta-feira, às 6 da tarde, aqui no estádio Martins Pereira. E assim como no vôlei, a gente convoca aí toda a torcida para comparecer e ajudar as meninas. E o empate já coloca o São José na final. Essas são as notícias de hoje. A gente volta com você, Gisele. Uma boa tarde. Obrigada, Lucas. E o Diário Legislativo fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias sobre a Câmara de São José dos Campos e a cidade de São José. Obrigada pela companhia e até amanhã.